Para pessoas que fizeram coisas excepcionalmente bem, sempre tem vaga. A gente entra no RAP sabendo que nós fazemos parte daquilo e que a gente está construindo um sonho. Nossa grande causa é gerar inclusão econômica, seja através dos entregadores, seja possibilitando programas diferentes para essas pessoas, seja o programa de inclusão de mulheres, seja falar de empreendedorismo. Dentro de 3 meses eu vou enfrentar o maior ato empreendedor da minha vida, que vai ser... Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Progresso, podcast que leva ideias e histórias empreendedoras para você poder mudar o seu dia, poder mudar a sua vida e aplicar de uma forma efetiva. E cada vez mais a gente vem trazendo um conteúdo com mais qualidade, melhorando. Quero agradecer a todos vocês que vão lá, dão seus pitacos, mandam ali o feedback, que isso é muito importante, faz a gente melhorar para entregar um conteúdo cada vez melhor para vocês. Uma coisa muito importante é, sempre aqui durante a gravação, durante o episódio, passa o QR Code do RAP, esse QR Code que é um QR Code exclusivo para você se cadastrar como entregador de bike, de carro ou de moto. A gente ainda não cadastrou a modalidade helicóptero, mas quando tiver, ficar tranquilo que também vai estar disponível. E hoje a gente vem falar com a galera do RAP, falando de uma forma especial e trazendo um conteúdo que só o RAP vem trazendo para o Brasil, que é cada vez mais trabalhando com empreendedorismo na ponta, tanto para os seus entregadores, quanto para as pessoas que curtem e acompanham um RAP ali em modo geral. Hoje tem essas 3 pessoas incríveis. Uma já é veterana da casa, que é a Marina, e é uma pessoa especial, a Fernanda e o Osmar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, o que vocês fazem hoje dentro do RAP. Conta um pouquinho da sua história, para a gente poder começar esse papo de progresso aqui da melhor forma possível. E primeiro, as damas. Vai, Fê, é com você. A mais novinha, né? Então você tem preferência. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito o convite. Muito feliz de estar com vocês, os colegas de trabalho e, enfim, poder compartilhar um pouco da minha história também. Bom, eu sou a Fernanda Salles, eu tenho 20 anos. Eu nasci e cresci em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo. Até o meu 8º ano eu estudei em escola particular, mas pelas idas e vindas da vida, passei por algumas dificuldades pessoais, acabei indo para uma escola pública a partir do meu 9º ano. Foi um momento que, enfim, várias coisas estavam acontecendo na minha vida, eu era bem novinha, né? Estava com 14, 15 anos, e eu precisei começar a ir atrás de oportunidades de trabalho. Então, naquele momento, eu ainda estava... quando eu comecei a buscar, na verdade, eu estava no 1º ano do ensino médio. Eu cheguei a trabalhar em buffet junto com meus colegas, com meu irmão. A gente trabalhou como recepcionista, garçom, tipo, tudo que vocês possam imaginar dentro das festas. E depois eu acabei me inscrevendo no NUBCA, que basicamente são corporações que fazem integração dos jovens com o mercado de trabalho, né? Inserem os jovens no mercado de trabalho, seja eles via Jovem Aprendiz, também como estágio. E aí eu acabei me envolvendo num processo seletivo, que era justamente do RAP. Foi minha segunda entrevista assim, da vida. Na época eu fiz com o antigo CMO, o Fernando Vilela, deve ser aí pelo sobrenome. Foi muito bacana, foi em 2018 isso, então eu já estava no 2º ano. Naquela época, enfim, estava estudando, minha entrevista foi de manhã, então minha mãe deu todo o apoio, foi me buscar, eu saí da escola para ir fazer minha entrevista, voltei, fiquei torcendo para que desse tudo certo, que eu tinha gostado muito do ambiente, né, ambiente de startup, pessoas muito diversas. Me identifiquei muito naquele momento, com 16 anos. Acabei recebendo a notícia que eu tinha sido aprovada. Eu estava na escola, fiquei muito feliz. Cheguei em casa gritando de felicidade para minha mãe, abracei todo mundo, foi muito legal. E desde então, bom, comecei lá como jovem aprendiz. Fiquei 1 ano, fui efetivada, me tornei assistente do time comercial dentro da área de restaurantes. Nesse momento, quando eu já tinha sido efetivada, eu já tinha terminado meu ensino médio e eu acabei me matriculando em marketing pela FMU. Eu me formei já em tecnólogo de marketing, são 2 anos, é uma graduação mais curta. Tive a oportunidade de me tornar gerente de contas, eu tinha 17 anos na época. Nossa, foi um momento da minha vida muito turbulento, cheio de inseguranças. Eu falava, cara, eu não vou conseguir. Mas minha família me deu muito apoio, meus colegas de trabalho também. Então, eu tive muito amparo da minha família, principalmente. E
logo em seguida, assim, eu achei que eu ia ficar uns 6, 7 meses nesse cargo, mas acabei ficando 1 ano e 2 meses. No finalzinho do cargo, na verdade nem foi no finalzinho, não. Quando eu estava terminando a minha faculdade, foi meu último semestre, eu ganhei um curso, foi um bootcamp de inteligência digital pela Mayo Med School, que meu CMO, que foi o mesmo que me contratou, ele me recomendou e aí eu acabei conseguindo Pra ser gente boa, você deve ser meu parente mesmo. Gente boníssima. E eu acabei tendo a oportunidade de me conectar com vários profissionais do Google, do Facebook, enfim, de várias empresas bem bacanas. Então, foi um momento de muita oportunidade, assim, na minha vida. Depois desse momento de ter que conciliar a minha rotina de trabalho, estudos, né, que eu estava fazendo na minha faculdade, curso, era muita coisa ao mesmo tempo, família, enfim. Eu acabei indo para a área que eu efetivamente queria estar, que era marketing. Então, eu fiquei 1 ano dentro da área de marketing. No final do ano passado, no final de 2022, eu vim para o time de merchandising, olhar para o aplicativo e ser mais dona dentro de restaurantes, né? Mas a gente olha hoje em dia para tudo. Claro, com os devidos stakeholders, né? Porque a gente depende de muita gente para fazer acontecer. Mas acho que essa é um pouquinho da minha história. Que coisa, não, quase caí aqui da cadeira. A Fernanda contando com 17 anos, ela tava entrando. Eu tô lembrando aqui, porque eu tô fazendo com 17 anos. Eu tava vendendo bala, velho, com 17. Tava estudando pro vestibular, a última coisa que eu tava pensando na vida era nisso, assim. Super incrível. Legal, super parabéns, Fê, inspirador. de verdade. E você, Marina, hoje você é head de impacto social dentro do RAP. Você quer falar um pouquinho mais pra gente como que funciona, o que é essa área, que é uma área extremamente importante, não só pro RAP em si, mas para toda a sociedade? Sim. Bom, de novo, muito obrigada, Alex, por estar fazendo esse projeto com a gente. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de poder conversar mais uma vez aqui. E essa estrutura ela é uma estrutura relativamente recente. Mais ou menos em junho do ano passado, a gente identificou, né, todos os líderes identificaram a necessidade da gente conversar com mais frequência, de uma maneira mais fluida e com mais empatia, principalmente com os nossos entregadores parceiros, porque eles são uma parte super importante da nossa cadeia, porque sem os nossos parceiros não existe o RAP e a gente precisa garantir que essas conversas estejam acontecendo de forma bastante frequente, bastante fluida. E a gente fazia isso, claro, né? Porque sem esses parceiros a gente não existe, mas a gente nunca parou para olhar isso de uma forma mais estratégica e realmente pensando o que essas pessoas, o que a gente precisaria realmente fazer para ter uma relação que fosse genuína, produtiva, contínua, duradoura com as pessoas entregadoras. E aí surgiu, então, a ideia de se criar uma estrutura para isso. Já estava há algum tempo no RAP, já estava, acho que fazia uns 2 anos no RAP. Fiz milhares de coisas diferentes lá, estava nesse momento no time de recursos humanos, mas eu já tinha um background de trabalhar com questões sociais, eu tinha um background principalmente de D&I. Eu tenho uma empresa que faz projetos de diversidade, equidade e inclusão, então já olhava bastante para isso. E aí tinha um pouco o feeling de que eu poderia ser a pessoa para essa cadeira, que eu acho que já fala bastante sobre o que é trabalhar no RAP, o nosso espírito empreendedor, que é de você olhar, pensar menos em títulos, em career path, em caminhos de carreira, e mais, poxa, quem são as pessoas que tiveram vivências legais e que podem contribuir para a gente montar projetos novos. E aí o Martorelli estava liderando o time de Corporate Affairs nesse momento, me chamou para conversar. E foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de construir junto com ele o que ia ser a gente trabalhar mais de perto com os nossos entregadores parceiros, de fato construir uma estrutura que não fosse só fazer gestão, criar comunicação, mas pensar em ações que impactassem de fato a vida das pessoas que são o elo mais importante da nossa cadeia de relacionamentos. E aí surgiu a estrutura. E aí a gente teve a ideia de não se limitar só a falar com as pessoas entregadoras, com os nossos parceiros, mas também abraçar tudo que era diversidade, equidade e inclusão, principalmente olhando para a inclusão de mulheres em carreira de tecnologia. Hoje e não só, quando eu falo carreira de tecnologia, não só como programadoras, mas mulheres que possam estar trabalhando em startups, em tech companies, independente da função. Essa é uma das nossas metas globais. A gente tem feito
projetos muito interessantes e importantes em todos os países que a gente atua na América Latina. Então, a gente olha para isso e a gente se propôs também a, junto com essa estrutura, ampliar como dialogar mais com o mercado, com as pessoas e falar sobre empreendedorismo para ajudar a desenvolver o talento empreendedor na América Latina. E foi aí que surgiu. Hoje, a nossa grande prioridade é pensar como a gente impacta positivamente os nossos parceiros entregadores, desde como é entender mais quais são as suas dores no dia a dia e como é que a gente se comunica melhor com eles entendendo isso, mas pensando também quais são as grandes iniciativas que a gente pode fazer para gerar, de fato, um valor agregado, que faça diferença, essas pessoas estarem conectadas com a gente. Acho que um grande lançamento, uma grande alegria que a gente tem é o programa que estamos lançando agora no começo do ano, de formação em tecnologia, em programação mesmo, que vai estar aberto para 100% dos nossos parceiros cadastrados na plataforma. E aí, durante o programa, a gente vai acompanhar o desenvolvimento deles e, conforme eles forem tendo um desempenho dentro desse primeiro curso, eles ganham uma parte mais aprofundada e a gente abre as portas para eles começarem a fazer um estágio em programação dentro do RAP. Então, a gente está bem feliz. E isso tudo acontece assim porque a gente realmente acredita genuinamente que nosso negócio só vai se sustentar se a gente estiver genuinamente preocupado com todas as pessoas que se relacionam com a gente e porque é um pouco a razão da gente existir, né? A gente chegou à conclusão que o nosso grande causa é gerar inclusão econômica, seja através dos entregadores que têm a possibilidade de montar a sua agenda, de ter uma fonte alternativa de trabalho em diversos momentos diferentes, seja possibilitando programas diferentes para essas pessoas, seja o programa de inclusão de mulheres, seja falar de empreendedorismo, de diversas formas diferentes. A gente está com esse sonho de aumentar a inclusão, promover a inclusão econômica no Brasil e em todos os países onde a gente atua. Cara, e é muito legal você falar, porque hoje nós vemos algumas empresas preocupadas em pegar esse talento, ajudar o talento que tem dentro dessa empresa a desenvolver para ter o talento para ela. Uma coisa que eu vejo muito diferente no RAP é que a preocupação não é que essa pessoa esteja dentro do RAP em si, é fomentar realmente o empreendedorismo e ajudar a pessoa financeiramente, economicamente. Ela dá um salto, pular o degrau ali e mudar de vida. Porque quando você fala, pô, a gente vai abrir, a gente abriu agora no começo do ano, né, uma opção onde essas pessoas podem entrar, se cadastrar e a gente vai ter 20 pessoas ali, 20 bolsas, que ela vai vir aprender programação. Quando a pessoa aprende programação, o que eu entendo, tá? Eu, Alex, cara, abre-se um leque gigantesco de oportunidades no horizonte dessa pessoa. Primeiro, pela escassez de mão de obra que a gente tem no mundo, não é só no mercado brasileiro, é no mundo inteiro, mas você está abrindo também uma possibilidade de mudança não só para essa pessoa, mas uma possibilidade de mudança para a família dessa pessoa e para o ecossistema que essa pessoa está inserido. Então, quando você fala que você se preocupa, né, que o RAP se preocupa com o RT, na verdade você está se falando que você se preocupa com a família inteira e com as pessoas que têm aquele convívio, né? Porque um puxa o outro, né? A gente está ali, é a média das pessoas que a gente convive. Então, quando essa pessoa ela abre o horizonte, ela expande, tem uma frase, eu acho que é do Einstein, né? Depois que você tem uma ideia, depois que sua mente expande, ela não volta mais ao normal. E o que vocês estão colocando hoje é justamente isso, uma possibilidade de mudança real, não só na vida da pessoa, mas numa família e numa comunidade inteira. Com certeza. E acho que nós temos um ecossistema que a gente chama RAP Magia, que são pessoas que já passaram pelo RAP e que tinham já esse espírito empreendedor, ou já tinham empreendido, ou nunca empreenderam, mas têm muitas características de empreendedores. E a gente incentiva que essas pessoas se desenvolvam para criarem seus business e para saírem depois e avançarem e criar esse ecossistema. E isso é muito legal e a gente quer que isso aconteça. E quando alguém levanta a mão dentro do RAP e fala, putz, acho que eu quero empreender, sempre vai ter alguém para mentorear você e falar, vem cá, vou te ajudar então. E quando esses empreendedores saem, não é raro a gente trazer eles como parceiros, fazer algum acordo com o serviço e ajudar a incentivar esse empreendimento ou fazer parte do board. De fato, acho que é um espírito genuíno de deixar legado. Não importa se essas pessoas estão trabalhando dentro ou não. É deixar um legado que transforme o empreendedorismo.
Desculpa aí, mercado, tá? O recado tá dado. E agora, pô, eu queria falar um pouquinho mais com o Osmar Queiroz, que é o head de operações, né, aqui no Brasil. O que que você faz, assim, na prática, Osmar? Como que funciona? Porque eu sei que a carga é braba aí, cara. Como que é o seu dia a dia? Como que se desenvolve toda essa prática dentro do RAP hoje? Primeiramente, Alex, que eu gostaria de agradecer pelo convite. Fernanda, Marina também, dizer que é uma honra estar ao lado aqui de duas mulheres que eu admiro tanto, não só profissionalmente como pessoalmente também. Acho que para eu te responder, Alex, e falar o que eu faço hoje no RAP, eu acho que tem que contar um pouco também da minha história e aí como que a gente pode linkar essas duas coisas, né? Hoje, o Osmar, pessoa física, se confunde muito com o Osmar, pessoa jurídica. E eu acho que isso é fruto muito do que foi acontecendo ao longo da minha vida nos últimos anos. Principalmente no meu primeiro momento, no meu primeiro grande momento empreendedor da vida, que foi escolher o que eu queria fazer. No auge ali dos 17 anos, e a gente com muita imaturidade e com muitos caminhos pela frente, você marcar o X ali do que você vai fazer no vestibular, no final das contas, é a maior decisão da sua vida que você está tomando naquele momento, porque aquilo vai te levar aos próximos 70 anos desenvolvendo aquela profissão. E como eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, eu sabia o que eu não queria. Então, eu não queria ser médico, eu não queria ser advogado, e eu minimamente sabia que eu queria mexer com números. E, bom, mexer com números, né? Já normalmente era alguma coisa, né? já é um começo, né? Normalmente as pessoas vão para o lado da engenharia ou administração. Eu falei, por que não fazer os dois? E aí eu cursei engenharia civil e economia. E por que eu falo que foi o meu primeiro grande momento de empreendedorismo? Porque a definição de empreendedorismo que eu tenho na minha cabeça é um combo de protagonismo com desalienação. A partir do momento que você junta essas duas palavras, você tem um caminho de desafiar o status quo a todo momento. Então, normalmente, as pessoas fazem uma faculdade. E eu passei a me perguntar, por que não fazer duas? Se eu sei que eu não quero medicina, direito, etc. Se direito, por exemplo, estivesse no jogo, por que não fazer 3 para eu tomar a decisão ali mais sábia sobre o que eu quero fazer o resto da minha vida? E, bom, a gente vai contar aí ao longo do podcast onde que essa história deu, mas no final das contas, assim, fazer os 2 cursos me deu a grande lição que eu carrego até hoje na minha vida, que cara, não é sobre como operar mercado financeiro na economia ou como subir uma obra de 30 andares na engenharia, mas como pessoas diferentes pensam diferentes e como que essa complementaridade faz você chegar mais longe. Então, o cara que é um engenheiro é um cara mais cartesiano, o cara que é um economista é um cara mais gerencial, e quando você junta essas duas coisas, você tem aí um profissional, uma pessoa um pouco mais completa. E aí, vamos dar aqui vamos avançar na faculdade, teria várias histórias aqui de empreendedorismo internamente. A história de faculdade não é muito legal. A faculdade, todo final de semana de uma pessoa na faculdade é um empreendedorismo diferente, né? Porque você está protagonizando algo e está se desalienando ali. Mas, e aí, quando eu, no final das contas, ali, me formei nas 2 faculdades, etc., depois de muita relação, o que aconteceu, né? Eu teria a opção do status quo, que é ou eu vou ser economista ou eu vou ser engenheiro, e dessa vez eu resolvi seguir o status quo. Então, naquela época, eu já tinha feito alguma coisa ali disruptiva, que foi ter feito as 2 faculdades. Depois que eu me formei, eu falei, cara, ou eu vou ser engenheiro ou eu vou ser economista, não tem por que inventar a roda. E comecei minha carreira numa construtora de grande porte, percebi que não era o que eu queria fazer. Aí eu falei, beleza, então essa está descartada, vamos mexer com o mercado financeiro e trabalhar na Faria Lima. Vocês já devem ter reparado pelo meu sotaque. Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, e o mercado de capitais em Belo Horizonte ele é escasso, ele não existe. Então, eu tive que me mudar de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro e fui para trabalhar no BTG Pactual, que era o grande banco de investimento, ainda é um grande banco de investimento, mas naquela época ainda mais o grande banco de investimento da América Latina. E, por uma circunstância do destino, aconteceu de um amigo meu que trabalhou comigo no BTG me ligar e falar, Osmar,
eu estou fazendo uma vaga aqui de coordenador de operações numa empresa que chama Uber, isso em 2016. Estamos precisando de alguém para fazer a mesma coisa que eu faço aqui no Rio, na sua terra natal, BH, e precisa conhecer a cidade. E aí, de novo, o protagonismo com a desalienação me levou a tomar, talvez, a decisão mais assertiva da minha vida, que foi, por mais que eu tivesse ali todo um currículo, uma formação forte em faculdades graduadas sobre economia e engenharia, eu fui trabalhar com algo que eu diretamente não ia aplicar o conceito de nenhuma coisa nem outra. E a história que mais simboliza o momento de empreendedorismo, depois que eu entrei em uma tech company, que foi quando eu entrei na Uber, tinha voltado do Rio, morando em Belo Horizonte, e meu pai às vezes me visitava no Rio e era acostumado a me ver sair de casa para trabalhar, todo na beca, né? Aquele clássico uniforme ali do Faria Limer. Aquela camisa branca, aquela calça de sarja, o sapato e o cinto combinando. Naquela época não tinha o coletinho ainda. A gente tá aqui, o fundo é a Faria Lima. Exato. Né? Pra quem tá acompanhando e não sabe. Cara, mas é brega demais. O coletinho mata. Mas vamos lá. Bom, e aí na minha primeira semana de trabalho no Uber, eu pedi carona pro meu pai. Pai, me leva ali no escritório tal, mas antes para no supermercado. Ô filho, por que você quer que para no supermercado? Pai, é porque eu tenho que comprar papel higiênico. Como assim, filho? Você tem que comprar papel higiênico? Eu falei, pai, se eu não comprar papel higiênico, o nosso centro de atendimento para motoristas não vai ter papel higiênico. Ele, como assim, filho? Você fez bom colégio, faculdades graduadas, você trabalhava num banco tradicional. Tá deserdado. Olha a roupa que você está trabalhando. E eu tava ali numa camiseta preta e uma bermuda. E você realmente está parando para comprar papel higiênico? Sua função agora realmente é comprar papel higiênico? Eu falei, pai, porque eu sou dono. Né? No final das contas, o protagonismo com a desalienação faz que se eu não fizer, ninguém vai fazer. E ali, ao longo dos meus anos na Uber, isso só foi se desenvolvendo, que o empreendedorismo, né, seja você empreendendo por conta própria ou empreendendo internamente dentro das empresas que você trabalha, envolve todo esse sentimento de dono que, no final das contas, fazem você ter uma visão 360, que vai desde, numa linguagem futebolística, você pode bater o escanteio e ir na área cabecear, mas você pode ir comprar o papel higiênico ao mesmo tempo que você toma a decisão de quanto você vai pagar para o motorista naquela época e para o entregador na época atual. Anos se passaram na Uber, e aí tinha trabalhado com a Tiana Yankovic na Uber, e no meio da pandemia, eu fazendo home office ali no Ceará, aprendendo um esporte novo e aprendendo, aproveitando para empreender também na vida pessoal e aprendendo ali o tal do kitesurf, que pouco tempo atrás eu nem sabia o que era. A TJ me liga e fala, Osmar, acabou as suas férias. Simples. E 9 dias depois, eu estava pegando um avião do Ceará para São Paulo, tinha feito entrevista ali com 9 pessoas da RAP, o Martin inclusive, e foi quando eu pude aplicar, ou pude refrescar um pouco do que tinha sido os meus dias iniciais na Uber. Então, a RAP, em 2000, eu entrei na RAP há 2 anos e meio atrás, ainda em um estágio não amadurecido, se comparado com o estágio que a gente tem hoje, e ali o meu primeiro dia de trabalho foi operar o Debet. Então, eu fui para a porta do Debet para garantir que toda ordem que saísse dali ia ter um entregador. Então, quando você me pergunta aí toda essa enrolação aqui para chegar à resposta da sua pergunta, o que você faz hoje no RAP, a minha principal função é ser a voz dos entregadores aqui dentro. E ser a voz dos entregadores significa ouvir tudo que não funciona, corrigir, ao mesmo tempo que eu vou, dia após dia, tornando a experiência deles dentro do RAP a mais suave e a mais engajadora possível, para que eles próprios, ao se engajarem, eles consigam também empreender. E para terminar essa história toda, como eu falei, existe o Osmar Pessoa Física e o Osmar Pessoa Jurídica. Dentro de 3 meses eu vou enfrentar o maior ato empreendedor da minha vida, que vai ser ali ter uma baby
que a gente está super ansioso aí pelo nascimento dela. Bem-vindo ao time, pai. Bem-vindo ao time. Você falou de Debete, só para a galera entender o que é. Debete hoje é uma das maiores churrascarias na cidade de São Paulo e que foi um dos parceiros, foi e é um dos parceiros mais estratégicos que a RAP tem no mundo de restaurantes. E no final das contas, quando a gente faz uma parceria com um restaurante, a gente precisa garantir que os 3 elos da cadeia sejam muito bem atendidos. Quais são os 3 elos da cadeia? O estabelecimento comercial, nesse caso o restaurante, mas que quando a gente expande para o mundo RAP, pode ser uma farmácia, pode ser um supermercado, pode ser uma loja de e-commerce, ou mesmo a nossa nova vertical RAP Turbo, que entrega em até 10 minutos. Ao mesmo tempo que a gente tem que garantir que o cliente esteja satisfeito e, no meu caso, o entregador seja o mais satisfeito dessa história toda. Então, o que adianta ali eu ter um restaurante super renomado, como é o caso do Debete, e eu não ter um entregador ou não ter o usuário para fazer a coisa rodar da forma mais suave possível? Ao mesmo tempo, o que adianta eu ter o usuário, mas não ter o estabelecimento comercial e não ter um entregador para fazer essa entrega? Então, no final das contas, chegar nesse equilíbrio dos 3 elos da cadeia é uma parte fundamental do que eu, do que a Fernanda, do que a Marina fazemos e todo o time RAP no Brasil e no mundo. Cara, eu achei muito legal porque é mentalidade de dono mesmo, né? Você fala, eu fui lá para a linha de frente, lá no Debete, para ajudar ali, entender os pedidos. E é uma coisa que se tem quem é empreendedor. É muito legal esse posicionamento que você falou de empreendedorismo e eu concordo. E eu sempre falo para a galera que eu tenho convicção que empreender é muito mais do que você ter um CNPJ. É uma mentalidade, é um estilo de vida. E quando a gente começa a aplicar, quando a gente entende, começa a aplicar isso no nosso dia a dia, a nossa vida muda. Porque a gente começa a ter autorresponsabilidade, a gente entende como tocar a nossa vida de uma maneira melhor e transbordar de uma maneira melhor na vida dos outros. Hoje a gente vê, usando o cenário Brasil, grandes mudanças que vêm acontecendo dentro do Brasil, e o digital, né, ele impactou muito. Na pandemia foi muito acentuado, então você tinha restaurantes que não pensavam em ter delivery e não teve jeito. Hoje, alguns que nunca pensaram em ter delivery, a maior fatia de receita deles é o delivery. Você viu que teve restaurante que pivotou, não abriu mais salão, manteve no delivery, e grande disso teve um grande apoio do RAP. E vocês têm noção, assim, de quantas vidas vocês mudaram? Porque eu ali, falando com empreendedores, eu escuto relatos de cara que fala assim, cara, eu ia quebrar e o RAP foi lá, me deu a mão, e se eu tô hoje bem, tô com a minha família, foi porque eles me ajudaram ali no momento que eu mais precisei, no momento que não tinha ninguém para ajudar. O governo não tava perdido, não sabia o que estava fazendo ainda, ninguém sabia muito bem o que estava fazendo, e o salto que acredito que o RAP deu de evolução também teve que ser muito rápido para atender. Vocês recebem muitos relatos desses restaurantes que vocês impactaram? Nossa, com certeza. Acho que de restaurantes, até pensando nos entregadores, a gente recebe relatos de entregadores que também tiveram essa vida mudada por estarem tendo a parceria com a gente. Recebemos assim o tempo todo. Acho que é bem... Acho que não é só gratificante, assim, mas é pensar, putz, a gente realmente tá cumprindo com o propósito, sabe? Se por algum motivo deixar de existir RAP, a gente mudou o ramo, enfim, deixou-se um legado ali, a transformação da vida de algumas pessoas. Cara, isso é incrível. Quero fazer uma pergunta, quero que os 3 comentem, mas eu quero começar com a Fê. Como que o setor privado hoje pode estimular o empreendedorismo com os jovens no Brasil? Como que você vê isso hoje? Cara, eu acho que dando oportunidade dele se desenvolver, mesmo que ele esteja se sentindo não tão preparado para isso, sabe? Você inserir aquele jovem dentro de um ambiente em que as pessoas se sentem donas, né? E no nosso caso, a gente entra no RAP sabendo que nós fazemos parte daquilo e que a gente está construindo um sonho que não é só do nosso founder, é nosso também. Já é um mindset, digamos assim, que muda muito nossa vida e também a vida dos jovens, né? Então, eu acho que o setor privado poderia apoiar nesse sentido de dar essa oportunidade
te delegar funções, mesmo que você ainda não estivesse se sentindo tão preparado, digamos assim, mas que você consiga dar todo o seu gás mesmo, assim, de você eventualmente passar noites em claro, porque você está muito focado em entregar algo que para você vai te realizar e te fazer, enfim, cruzar com o seu propósito, né, digamos assim. Cara, que legal. E você, Mari? O que você acredita que é o passo? Olha, acho que são muitas coisas. E acho que quando está na cultura realmente, assim, né, do setor privado, das empresas, das organizações, esse mindset empreendedor, as coisas saem muito fáceis, né? Hoje existem alguns programas que eu acho que eles são super importantes. A gente vê, é relativamente comum, né, apesar de não ser tão escalável, não ser um número tão grande de pessoas que participam, mas é relativamente comum você ver algumas incubadoras, alguns processos, algumas organizações que incentivam financeiramente, bolsas, enfim. Que eu acho que isso é super importante, não deveria deixar de existir. Mas, se a gente quer uma cultura de empreendedorismo e transformar o Brasil num país que empreende e que é reconhecido por isso, que é sustentável nesse sentido, isso tem que ser ações todos os dias, tem que estar na cultura todos os dias. E aí eu acho que começa com ações, como por exemplo o que Rap faz, de encontrar jovens empreendedores que tiveram business super legais, que tem tudo a ver com a gente faz uma aquisição, dá um boost nesse negócio, ajuda esse jovem a empreender. A gente fez isso recentemente com a própria Avocado, né? Teve a aquisição da Rap, Maria, né? a gente trouxe as pessoas que têm um super conhecimento para ajudar a montar nosso negócio, chegou no nível de maturidade que a gente sabe que esses empreendedores não vão ficar para sempre. Estamos aqui apoiando e vai, né? E aí, tanto você ganha com o conhecimento que você traz desses negócios, como você também apoia e incentiva que esses jovens empreendam e saiam, né? Acho que colocar no nosso ecossistema os nossos fornecedores, os nossos parceiros, jovens empreendedores também, empresas que a gente sabe que vem potencial, abrir espaço para mentoria. Eu acho que quem está no setor privado tem que continuar com os programas, mas isso precisa virar dia a dia, isso precisa virar a minha escolha de parceiros, isso precisa virar a minha missão como mentor. Eu, como mentor, vou abrir minha agenda e acho que liderança tem que fazer isso, né? E independente de liderança, quando você está se desenvolvendo, quando você está crescendo, você começa a assumir, criar vivência, né? E a vivência no dia a dia não depende da sua idade. A gente está vendo aqui a Fernanda pode chegar para qualquer jovem hoje dar uma aula com a experiência que ela já teve. Acho que quando você assume esse lugar, ele só se torna realmente consistente quando você é capaz de compartilhar esse conhecimento e criar mentoria. E escolher como mentor jovens que vão empreender, dando essa oportunidade, faz toda a diferença. Então, eu acho que o setor privado tem que criar isso como uma cultura, de fato, assim, que faça com que as suas escolhas todas girem em torno disso. De fomentar esses negócios que estão acontecendo e de uma forma muito plural, porque o empreendedorismo ele é muito plural, né? Não é só aquele grupo de jovens que vai fazer a próxima grande startup do mercado. Tem empreendedorismo todos os dias, né? A gente tem empreendedorismo em todos os setores sociais, tem uma diferenciação super importante, a gente tem um recorte super importante no Brasil que a gente tem que considerar de classe, de gênero, de raça e entender isso, e incentivar todos esses subgrupos dentro das suas realidades. E então acho que isso precisa sair dos grandes programas que são legais e que não podem deixar de acontecer, mas virar uma cultura do dia a dia, onde cada escolha que você faça considere, poxa, eu estou ajudando o empreendedorismo e aí, consequentemente, a economia do meu país a se desenvolver. Putz, então vou por esse lado. Cara, legal. E qual que é a sua visão, Zé? Alex, eu concordo bastante com o que a Fê e a Marina falaram, mas eu iria além, assim. Eu acho que mantendo a narrativa do protagonismo com a desalienação, a função da empresa nesse caso é fazer a desalienação. O que é muito fácil responder para mim, desalienação. Agora, o como é que a gente precisa quebrar aqui. E aí eu quebraria como que a gente pode fazer isso externamente e como fazer isso internamente. O externamente, como a Marina bem pontuou, existem todos os programas tradicionais ali, de parcerias entre a empresa e o jovem aprendiz, a empresa e algumas escolas, a empresa e a universidade, coisas que, óbvio, têm que ser otimizadas com o passar do tempo, mas que já tem um caminho muito claro ali de como essas coisas funcionam.
E linkando com o que você vinha comentando, Alex, sobre a pandemia e qual que foi todo o impacto, eu costumo comentar que, igual o JK no Brasil fez 50 anos em 5, a pandemia, por mais que tenha sido um evento triste para a humanidade, fez o mercado de delivery se desenvolver em um ano, o que demoraria de 5 a 10 anos para acontecer. E isso aconteceu através de uma série de desalienações. E não tem como a gente pensar na desalienação se você não pensa ela em todos os elos da sua cadeia. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Você já deu um ótimo exemplo do lado do estabelecimento comercial. Muitos deles não atendiam delivery, por obrigação passaram a atender delivery, e alguns deles hoje têm o maior share da receita sendo de delivery. A gente pode ir para a vertical de usuários. Usuários, eles eram acostumados ali a pedir o restaurante por delivery. Eles foram obrigados a pedir o supermercado por delivery. Eles foram fortemente motivados a pedir a farmácia pelo delivery. E tudo isso vai criando uma desalienação do lado do usuário também. Já o entregador, muitos dos entregadores que rodam com a gente hoje, eles acabavam ali nunca tendo sido entregadores antes e se viram numa situação, seja por questões de sobrevivência ou questões ali de complementaridade de renda, se viram obrigados também a empreender, aprender uma coisa nova, se adaptar e exercer aquilo ali. Bom, existiu essa desalienação inicial em todos esses players aqui que a gente falou, mas o que é mais legal? Assim, toda vez que existe uma fundação forte que a gente sabe que não volta atrás, o empreendedorismo ele continua acontecendo dia após dia. Então, vou dar um exemplo. Vira e mexe, eu falo, eu trabalho no Rappi. Aí chega um usuário para mim e fala, seria tão legal a gente conseguir ter ali uma comparação de preços. Então, eu quero fazer uma compra de supermercado em que eu queria saber aonde que está o sabonete mais barato, aonde que está o refrigerante mais barato, e aí eu vou modelar a minha compra em torno disso. Então, as ideias começam a surgir, quanto mais gente tendo aquelas ideias, mais ideias boas vão surgir, e aí cria-se uma parceria, um tanto quanto informal, de que os feedbacks vão surgir no tempo todo e o empreendedorismo vai acontecendo ali o tempo todo. Qual que foi, na minha visão ali, o grande empreendedorismo que a gente conseguiu fazer ao longo desses últimos 2 anos de pandemia? Se você for pensar há 3 anos atrás, alguém imaginava uma entrega de supermercado ser feita em 10 minutos? Eu, particularmente, não entregava e não imaginava nenhum jeito disso ser feito. E baseado ali... Nem na fila, né? Exato. A fila você gasta mais de 10 que dirá chegar em casa. Exato, mas ouvindo o feedback dos clientes sobre a necessidade, o tempo cada vez mais corrido, aliado ali ao empreendedorismo já existente, de pessoas adequadas que já tinham um pouco dessa ideia na cabeça, o Rappi foi capaz de unir todos esses atores da sociedade para colocar um produto super inovador que causa aquele momento uau na cabeça das pessoas. Todo mundo, quando recebeu a primeira ordem do RappiTurbo e falou, poxa, chegou mesmo em 10 minutos? Tem gente que foi no Instagram, tem gente que ligou para a mãe, tem gente que falou, não é possível. Então, o empreendedorismo gera essas coisas realmente disruptivas, que no final das contas, é um apanhado de pequenas desalienações. E todos os convidados que vieram aqui, até hoje, todos já usaram o RappiTurbo, todos. E todos elogiaram. Por exemplo, o Kepler. O João Kepler, ele falou, cara, eu sou super usuário do Rappi, uso o RappiTurbo. Cara, todo mundo, assim, o pessoal pediu até cupom, dá cupom. Eu falei, calma, vamos devagar. Mas é legal essa mudança de cultura, porque uma outra coisa que é super legal, né? Eu tenho um amigo, Diego, e ele só entrega Rappi, só faz Rappi. Ele até vem aqui, às vezes assiste. Ele adora. Ele é o cultura Rappi. A gente até brinca com ele. A gente vai jogar bola, a gente fala, por que você não vem com a jaqueta do Rappi? e ele gosta muito. Ele já passou por outras plataformas, mas é a plataforma que ele se identificou. E eu perguntei para ele, por que você se identificou mais? Ele falou justamente por essa leitura. Cara, não sei como, mas parece que eles entendem mais o que a gente precisa, assim. E para mim, isso é muito importante. E aí a gente vem tendo... E ele me contou que uma vez uma senhora, na pandemia, pediu, ele foi fazer uma entrega. E aí ele deixou, era na campainha, ele tocou o interfone, e ela falou, pode deixar aí. Ele falou, então
E ela falou, mas como que você tá? Ele falou, tô bem. E a senhora, eu tenho 70 e poucos anos, tal. Ele falou que, cara, ele perdeu assim, tipo, 15 minutos conversando com ela. E aí eu fiquei imaginando, cara, se não fosse essa interação, né? Com quem que essa senhora às vezes poderia conversar? Então começa a ter umas entregas muito maiores que a gente nem imagina que acontece e que soma na vida de todo mundo, né? E isso eu acho muito, muito importante. O trabalho que o RAP faz é fundamental para isso. Pensando mais num oriente empreendedor de um jovem, Fernanda, como que você acha que hoje um jovem que tem baixa renda, que vem de uma situação mais periférica, vem de comunidade, ele pode começar a empreender mesmo sem muita grana? Cara? Tá. Eu vou passar aqui, acho que umas duas visões, assim, claro que o mestre está bem na minha frente, pode também dar mais conhecimento sobre isso, mas acho que existem dois caminhos. O primeiro é você começar pelo seu sonho e o outro é você passar por outras situações até chegar no seu sonho, né? Então, muitas vezes na vida a gente não vai poder já começar pelo sonho, por diversas questões, mas acho que se for começar por aí, é importante que você primeiro tenha o seu porquê. Então, eu até gostaria de citar um livro que meu chefe na época me recomendou, que é o Comece pelo Porquê. Ele conta diversas histórias, fala bastante da Apple também, eu acho que é bem legal. Você primeiro ter seu porquê, para depois você ir com o que e como, né? Ter isso muito claro para si mesmo, que isso é seu propósito e você vai dar a sua vida para isso. Para você compartilhar isso com outras pessoas e ter contatos é algo extremamente importante também. Então, é um pouco complicado, talvez, se você já for começar pelo seu sonho, né? Porque você precisa estar inserido numa sociedade que você tenha essa troca, né? Com diversas pessoas, para que outras pessoas estejam dispostas a ouvir seu sonho e que queiram construir junto com você. Mas, por outro lado, acho que dá também para seguir num caminho de você ir por uma outra opção, digamos, entrar numa empresa ou trabalhar de uma outra coisa para guardar um dinheiro que você, enfim, para você conseguir construir isso. Porque empreender, existem um universo de possibilidades, né? Então, pode ser desde você fazer um brigadeiro até você fazer um super projeto que vai ter um impacto direto na vida de muitas pessoas, né? Então, enfim, acho que essa seria mais minha visão. Muito bem, parabéns. Eu concordo com você 100%. E você, Marina, o que você vê hoje que falta no Brasil para incentivar os jovens a empreenderem? Nossa, acho que essa pergunta ela tem muitas nuances, assim. Eu acho que começa quando a gente fala sobre nosso modelo de educação, né? Tanto conteúdo, grade curricular mesmo, né? Que tipo de conhecimento a gente estimula que os jovens aprendam nas escolas, e isso se repete nas universidades. O próprio modelo de como, né, se constituem salas de aula, um processo de você replicar conhecimento e fazer com que a pessoa decore e só aprenda, e não tenha colaboração, e não tem troca, e você não constrói de forma colaborativa. Eu acho que começa por aí, assim, né? A gente não tem um modelo de educação que desde cedo favoreça que as pessoas, que aqueles jovens estejam aí estimulando o seu pensamento, o seu conhecimento de uma forma colaborativa, questionando problemas, como resolver problemas mais complexos, como um problema pode impactar o todo, né? E eu acho que a gente acaba... E é importante, assim, acho que a gente acaba ficando muito restrito a jovens que estão inseridos já em ambientes onde tem pais, amigos, enfim, que por algum acaso têm alguma familiaridade mais com falar sobre o que é empreender, enfim. E são essas pessoas que se tornam um pouco mais privilegiadas, digamos assim, de estarem mais conectadas com o empreendedorismo. E eu acho que falta a gente valorizar também muitos exemplos, assim, né? Acho que a Fê, como ela bem disse, empreender é muita coisa. Empreender tá no seu mindset, no seu jeito de ser, tá no seu dia a dia. Empreender não é só o grande projeto que vai impactar. Isso é super legal e super importante, mas empreender é
uma crença de vida, assim, podem ser muitas coisas. E eu acho que a gente está acostumado a valorizar e a colocar como representatividade só o que foram os grandes casos, assim, de um alcance muito grande. A gente não está acostumado a falar desses outros casos. Então, acho que a gente precisa dar mais visibilidade para todos, sabe? De você fazer um brigadeiro, o seu pequeno negócio no bairro, a gente tem um número muito grande de mulheres empreendedoras, a maior parte dos inscritos de MEI, né, as mulheres que estão construindo o seu salão no bairro, fazendo seu negócio como manicure, enfim. E a gente não dá visibilidade, não dá ferramenta para que essas pessoas consigam potencializar seu negócio. Essas pessoas acabam empreendendo muito mais por instinto, quando elas podiam ter mais ferramentas. Então, eu acho que, além de educação, de uma reformulação importante que precisa acontecer desde a educação básica até nas grandes universidades, eu acho que a gente também precisa criar esses espaços, sabe? Ter mais hubs mesmo, espaços de conexão, que essas pessoas consigam se conversar, que a gente possa falar mais sobre exemplos. Eu acho que a partilha do conhecimento ela é muito fértil, ela é muito necessária, e a gente faz pouco isso. A gente acaba limitando as nossas conversas sobre empreendedorismo para falar para os jovens os jovens que já tiveram alguma experiência com isso na sua família, que sabem onde é mais fácil você captar, levantar fundo para criar, né? E as conversas elas têm que se restringido muito a essas pessoas. E eu acho que a gente tem que ampliar e fazer com que essas conversas cheguem para todo mundo. E se você, né, tinha um amigo meu que falava, acho que empreender e uma economia de sucesso é o cara que vende pipoca, fazer com que o negócio dele, a pipoca que ele estava vendendo, seja incrível e ele vive disso. E que puta legal que é o meu negócio de pipoca. E a gente não conversa com essas pessoas, a gente não faz com que as conversas sobre empreendedorismo sejam espaços democráticos. E acho que isso até é um dos nossos objetivos também, né? Que esse espaço para conversa sobre empreendedorismo seja mais democrático, que dentro da plataforma não tem só as grandes redes de restaurantes. Se você é um pequeno empreendedor de um restaurante, vem cá, a gente está criando também ferramentas para ensinar essas pessoas a vender. A gente tem projetos de como ensinar pequenos empreendedores a usarem as ferramentas digitais a seu favor. Então, essa conversa sobre empreendedorismo ela tem que ser mais democratizada. O vendedor de pipoca tem que ser capaz de fazer um puta negócio com o seu carrinho de pipoca, e isso também é empreendedorismo, isso tem que ser enxergado como um empreendedorismo de sucesso também. E uma coisa que eu percebo muito quando a gente fala nisso ser mais democrático, né? A gente já começa pelos termos. Então, uma coisa que eu faço muito é traduzir esses termos. O que é pivotar? O que é um business plan? É levar para essa galera, porque eles já sabem o que é. Eles só não se identificam com a palavra, com o que é falado. Então, quando eu criei aqui o Papo de Progresso, e a gente teve as primeiras conversas com o RAP, eu disse qual que era o modelo. Qual que é o modelo? Eu quero colocar grandes empreendedores aqui para contarem a sua jornada empreendedora, para que quem esteja na base empreendendo entenda que é possível construir. Mas eu também quero trazer o pequeno empreendedor que está nessa construção para falar também. Porque, legal dar holoforte para o cara que já é grande, mas o pequeno também precisa. Então, a gente tem até um episódio aqui, que é um dos que eu mais gosto, depois do rap, claro, que é o episódio dos dois extremos. O que é os dois extremos? Sentam duas pessoas aqui na mesa, que fazem a mesma coisa, numa escala totalmente diferente. O dono de uma grande rede, por exemplo, de restaurante, e um cara que vende churrasquinho na esquina. E os dois aprendem juntos, um aprende com o outro. O que esse cara fez que eu posso aplicar? Qual que é a percepção que esse cara tem de cliente? Porque ele está mais com a barriga ali no balcão atendendo o cara. E isso é muito legal, porque a gente mostra o empreendedorismo em suas vertentes diferentes. E você entende que todos são empreendedores, né? Entrando muito nesse assunto de talento, de empreendedor, o que hoje o RAP vê, né, como qualidade empreendedora para contratar os seus talentos? O que vocês dois acham? Assim, quando vocês olham e falam assim, caraca, essa qualidade aqui é boa, e quem quiser procurar uma vaga lá no RAP já tem a dica, tá? Bom, Alex, o que o Osmar olha é brilho no olho. Cara, eu tô olhando pro seu olho, eu tô vendo que você tá com brilho de estar aqui fazendo esse papo. Eu tô olhando no olho da Marina e vejo a mesma coisa. Se eu olhar ali no olho da Fê,
eu vejo a mesma coisa. Então, acho que essa é a primeira parte do sucesso. E pegando um gancho da pergunta anterior com essa pergunta que você está fazendo agora, assim, se eu tivesse que dar um conselho, e é um conselho até pouco contra-intuitivo dado o nosso sistema educacional que a gente tem no Brasil. Como que funciona ele hoje, né? Independente se é uma escola pública, se é uma escola privada, você é incentivado a tirar nota 6 em todas as matérias. Você precisa passar de ano. Tem que estar na média. Você tem que estar na média, exato. E o meu conselho, ele vai, assim, no mundo profissional e na linha oposta. Invista naquilo que você faz de melhor e se torne melhor naquilo 1% a cada dia. Porque aí você vai se tornar um cara diferenciado naquilo que você tem de melhor. Uma vez que você se torna um cara diferenciado naquilo que você faz melhor, você pode tagarelar isso por aí e as pessoas vão te escutar, porque você está contando uma coisa diferente. E as pessoas se interessam por coisas diferentes. E uma vez que você consegue, o que a Fê muito bem mencionou, uma rede de contatos que esteja interessado naquilo ali, as ideias fluem e as pessoas constroem coisas grandes. Então, eu tenho certeza, e quem sou eu aqui para ser um crítico do governo? Eu sou o contrário disso. Eu tenho certeza que o governo, dentro das restrições que ele tem, independente se é governo A ou B, eles estão fazendo o melhor pelo país. De novo, é uma máquina pública grande, etc, etc. A gente vê casos de corrupção, etc, etc. Cara, no final das contas, eu tenho certeza que, tirando algumas exceções, está todo mundo tentando fazer o melhor pelo país. Dadas as restrições que a gente falou, o governo não consegue entregar tudo sozinho. Então, o trabalho que você, Alex Vilela, faz com esse seu canal e todos os outros influencers fazem, cada um em seu respectivo assunto, é sensacional porque isso facilita a chegada da informação que antes não chegava, e igual você bem falou, traduzida e convertida às vezes numa linguagem mais apropriada para aquela pessoa aprender muito fácil, aplicar e que as coisas aconteçam muito mais rápido. Então, quando a gente está conversando e eu vejo o potencial daquela pessoa de entrar na RAP, eu olho o brilho no olho e se ela fez alguma coisa grande. Independente se a coisa grande é... Cara, vou pegar o exemplo das meninas aqui. Porra, tocou muito bem o carrinho de pipoca, ou se o cara fez um modelo matemático tremendo. Para pessoas que fizeram coisas excepcionalmente bem, sempre tem vaga, porque as pessoas têm um mindset, que é o mais importante. A parte técnica todo mundo aprende. E aí também essa parte que você citou, né? Ter um carrinho de pipoca e ser o carrinho de pipoca, ou ter uma fórmula matemática, eu acho que também vai muito de o que a pessoa fez com o que ela tinha em mãos naquele momento para poder fazer. Porque a gente olha casos de pessoas que não tinham nada e construíram algo super legal e alguém desmerece, né? Ah, mas é pouco perto do que ela tinha, é muito, cara. É uma coisa incrível. E esse brilho no olho que você falou, cara, também é o que me encanta. Quando eu falo com um empreendedor, quando ele vem me pedir uma mentoria, Alex, me ajuda, como que eu melhoro o meu negócio? No olho dele eu já identifico por que o negócio tá indo mal muitas vezes. Às vezes é ele. Uhum. Ele não tá com tesão de fazer, ele não tá com a vontade de realmente fazer e não vai dar certo, cara. Mas quando a gente enxerga esse brilho no olho que você falou, isso é o suficiente para mudar o jogo da vida do cara por inteiro. E o que você vê, Marco, quando... Cara, sabe que até o Osmar falando assim, pensa até um pouco na minha própria história, assim, porque eu sou a pessoa que, começo da minha carreira, era a coisa mais coxinha possível, assim. Passei no programa de estágio da Unilever, que naquela época era a empresa de sonhos, né, dos jovens, assim, e fiquei... E fui, né, depois em outras organizações também, grandes, multinacionais, assim, que era o que você, quando você estava na universidade naquela época, era o que era sucesso, né? Você entrar num grande programa de estágio de uma grande multinacional e fazer uma grande carreira lá por algum tempo. E eu não conseguia me sentir feliz nesse contexto, assim, né? E aí fiquei 7 anos trabalhando em grandes multinacionais. Eu era atriz desde bem pequena, assim, fazia teatro. E como eu era muito inquieta, pensava... Putz, é porque eu quero ser atriz. Eu tô inquieta porque não é esse meu lance, né? E aí saí, pedi demissão e montei um grupo de teatro. Comecei a pedir patrocínio, montei com uma amiga. A gente estruturou. E aí tinha o escritor Mia Couto, que escrevia vários livros super
eu estava super apaixonada pelos livros na época, consegui o contato do Mia Couto, mandei e-mail para ele, consegui conhecer ele, consegui a autorização dele para a gente escrever as peças. Foi toda uma jornada, assim. E aí, quando eu voltei, fui, né, fiz meu processo, assim. E aí, quando eu voltei pro mercado, anos depois, aí eu fui para algumas outras empresas que, enfim, eram diferentes, era para construir coisas desde o zero. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma entrevista numa startup, que foi na Loft, foi a primeira startup que eu trabalhei, eu contava essa história e as pessoas falavam, cara, você é empreendedora. Oi? Como assim? Eu nunca me achei empreendedora. Não, mas você é muito empreendedora, você tem que empreender. Aprende o que é empreender aqui, porque você é super empreendedora. Então, eu acho que isso que o Osmar falou, assim, às vezes você está empreendendo e você nem sabe. Porque quando você é inquieto com alguma coisa e você vai lá e tenta fazer dar certo, e vai na ponta, e não se preocupa, eu acho que uma coisa super importante é não se preocupar com ego, assim. Você não se preocupa. O Osmar trouxe, acho que um ótimo exemplo do que é você empreender. Cara, se o que vai fazer o meu negócio andar é eu parar para comprar um papel higiênico para levar, eu vou fazer isso. Porque eu não estou preocupado com o meu ego, que eu sou o head de operações ou a head. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer chegar comida, ou supermercado, ou farmácia, na casa do usuário. Por um acaso, eu estou dentro de uma função. Mas se você consegue entender que o seu papel dentro de uma organização não é o seu cargo, é a missão de fazer chegar o que o nosso usuário pediu na casa dele, ter os nossos parceiros felizes porque eles estão conseguindo ter ganho com a nossa plataforma, ter ganho de vida para os nossos entregadores, você consegue entender que essa é a sua missão e que você vai fazer o que for preciso para isso, não importa se é fazer o melhor modelo, a melhor estratégia, ou parar um dia e ir lá entregar um papel higiênico, ou ir lá na frente. Eu acho que é isso, assim. E eu acho que em boas conversas você encontra isso. Eu sempre falo que quando eu entrevisto pessoas, eu não me importo com a trajetória delas, eu quero ouvir boas histórias. Quais são as boas histórias que elas têm para contar? Porque são essas boas histórias, essas coisas incríveis que elas fizeram. E não importa, né, se foi super bem-sucedido o caiunho de pipoca, se foi a minha história que eu aprendi, que era aí que eu comecei a pensar, nossa, eu acho que realmente eu sou empreendedora. Porque por mais que não tenha dado certo, não sei se posso dizer que não deu certo, não foi algo que eu fiz para sempre. Mas naquele período deu certo, assim, eu me propus a fazer aquilo, era uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. E fiz, e fui atrás, assim. E aí eu e a minha amiga que estava fazendo projeto comigo, a gente ia, nossa, onde é que o Mia Couto vai ter agora? Ele vai estar lançando o livro no lugar tal. E ele é português, ele não estava sempre no Brasil. Vai estar no lugar tal. Não, vamos correr lá, a gente vai ficar na fila, vai falar com ele, vai entregar na mão dele o negócio, vai fazer acontecer, assim, né? E é isso, assim, isso é empreender. É você querer fazer as coisas acontecerem, não importa o que você tenha que fazer. Você vai fazer a coisa acontecer. Cara, legal. E é bem legal esse gancho que você falou, fazer acontecer, não importa o que tenha que ser feito para que isso aconteça. Eu fico pensando, né, até vai para você, Fê, qual que é o conselho que você dá, o direcionamento que você dá para aquela pessoa, o jovem que está empreendendo ou está estudando, tá? E ao mesmo momento tem que trabalhar, então tem que conciliar, fazer essa combinação. Pô, eu estou trabalhando hoje, mas eu quero empreender, ou eu quero estudar. Como que você adequa isso na rotina, cara? Olha, eu acho que não tem uma fórmula mágica. No meu caso, pela minha experiência e por tantas pessoas também que eu já tive a oportunidade de ter essa troca, no fim do dia você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Seja você, por exemplo, no caso do Osmar, ele fez 2 faculdades, mas será que ele conseguiria ainda trabalhar e ainda manter um bom relacionamento com a família e, enfim, várias outras questões, sabe? Então, infelizmente ou felizmente, a gente só tem 24 horas por dia, né? Então, a gente tem que saber usar muito bem esse nosso tempo a nosso favor, né? Para a construção do seu sonho, para o seu grande objetivo. Se seu grande objetivo, você realmente precisa, né, estudar e trabalhar ao mesmo tempo, você vai precisar colocar na balança e priorizar. Se você vai seguir com esses 2, ou se você vai dar atenção para a sua socialização, se você vai sair todo final de semana. Enfim, acho que tem várias possibilidades, né, dentro desse ecossistema, enfim, que a gente vive. Mas eu diria mais ou menos nesse sentido. Assim, você vai precisar priorizar, colocar ali na balança. Não é impossível. Talvez você abra mão de alguns sonos, de algumas horas de sono. Eu nunca gostei de abrir mão disso, então, para mim, eu preferi
não ficar saindo. Eu não tive a minha época de faculdade que eu saía pra festa, não passei por isso. Mas não me arrependo, tipo, eu faria tudo de novo e eu acho que se eu pudesse dar o conselho pra alguém seria se dedique ao máximo no que você sabe que ou que você acredita que vai te trazer um resultado e que vai com fé. É Pô, isso. legal. E se você prioriza sono, Osmar, aproveita agora, tá? Porque daqui a alguns meses, vou te contar, o negócio fica difícil. Osmar, como que você vê o empreendedorismo jovem no futuro? Qual que é a prática? Como que você entende que isso pode acontecer, digamos, num futuro perfeito, cara? Alex, essa é uma pergunta que me faz refletir assim o papel dos canais digitais hoje e de todo esse ambiente cheio de informações que a gente vive para a próxima geração. Isso vai desde como que as pessoas acessam a informação. Então, eu tenho certeza que daqui a 2 anos a minha bebê nem vai saber o que é teclado. Assim, ela já vai direto na tela e tudo isso gera como que a gente pode falar, uma conversão maior a você absorver todo tipo de informação. Então, esse lado super positivo, assim, as ideias que forem saindo do papel e quando a gente está falando do empreendedor jovem futuro, eu tenho certeza que vão ser ideias muito mais robustas e vão ser realmente as ideias que vão fazer a próxima revolução. Então, se a gente teve uma revolução, a mais recente que a gente teve, diríamos ali uma revolução da internet, eu realmente tenho dificuldade de prever o que vai ser a próxima revolução. Vão ser os carros voadores? Não sei, pode ser uma possibilidade. A gente já está vendo entregas sendo feitas no mundo inteiro ali, com drones. Você brincou no começo de uma entrega de helicóptero? Cara, eu não duvido que daqui a 10, 15, 30 anos, não sei precisar, mas que vai acontecer. Então, os sonhos, eles vão acontecendo de uma forma cada vez maior, porque as pessoas conseguem acessar a informação com muito mais facilidade e com muito mais qualificação. Pessoa que acessa o seu canal Alex Vilela, ela tem já um filtro, um selo Alex Vilela de qualidade de informação. Então, tem um pouco da minha preocupação sobre o futuro também, é garantir que as pessoas estão filtrando aquilo que elas estão consumindo, né? Então a gente sabe a quantidade de fake news que tem hoje no mercado, a gente sabe a quantidade de canal que está ali só para ganhar o próprio dinheiro e não agregar nada para a sociedade. Então eu vejo um futuro brilhante e com uma leve preocupação sobre a capacidade de filtrar isso. Cara, legal. E tem uma pergunta para os três. Eu acho que para a Fernanda vai ser um pouquinho mais complicado, porque o que vocês diriam pro eu de vocês mais jovens do passado, né? E a Fê, cara, vai falar para quando ela tinha 10 anos, sei lá. Cara, o que você diria, não só para você, Fê, mas para os jovens em si, que se viram ali na sua idade ali de 17 anos, 18 anos, tendo toda essa mudança, o que você diz para eles? Olha, eu acho que eu vou falar um pouco o que eu falo para os meus colegas, meus amigos. No momento em que você vira a chave e que você entende que você precisa amadurecer e você vai viver em sociedade, que você precisa ser adulto, muitas coisas vão mudando na sua mentalidade. E uma delas, acho que é a questão da dedicação, né? É um pouco do que a gente falou, pelo menos no mundo em que eu fui inserida, né? Eu tive o privilégio de já entrar nesse mundo 220, eu faço o que tiver que acontecer pelo rap, amo essa empresa, tipo, assim, me sinto realmente dona disso. Toca aqui, então. É isso. Eu acho que você precisa se conectar com pessoas assim que te potencializem. Acho que isso é muito importante. Eu tive o privilégio também de me conectar com muitas pessoas que me deram muita oportunidade. Se você é jovem, quer mudar de vida, mas você tá com pessoas ao seu redor que não estão te potencializando e que, pelo contrário, às vezes estão até te afundando, não estão te apoiando nos seus sonhos, cara, você tem uma dificuldade muito grande, né? Tende a ter uma dificuldade muito grande em fazer acontecer e mudar, tipo, a sua vida e tudo mais, enfim. Então, acho que essa questão do círculo de amizades, né? A pessoa muito jovem, 17, 16, 18 anos, a gente ainda tá muito preso nisso de, puta, meu melhor amigo, cara... É muito importante que você esteja conectado com as pessoas certas e com certeza vai encontrar a pessoa certa nas horas certas, sabe? E aí vai ser um momento em que muita coisa vai mudar na sua vida, mas você precisa se dedicar, vai ter que abrir mão de algumas coisas, como eu citei anteriormente, e fazer acontecer.
como vocês podem notar, né? Essas pessoas aqui são as que contratam as pessoas. Eles esperam, e eu acho que a sociedade como um todo não tem mais esse mindset de, tipo, você precisa ter um super currículo para você, né, ter formação em, sei lá, em Harvard ou etc, para você ser contratado algo nesse sentido, você precisa ter vontade de fazer acontecer, né? Então, acho que se eu pudesse dar uma dica para os jovens, assim como eu, seria mais nesse sentido. E você, Má? Nossa, Alex, sabe que quando me fazem essa pergunta assim, eu fico pensando, e antigamente eu ficava tentando pensar coisas assim, dicas bem táticas, sabe? Mas eu acho que agora, assim, alto dos meus 38 anos, eu acho que eu não... Eu queria saber que água que a Má tá bebendo, né? Isso é genética de família. Muita água termal. Muita água termal, todo dia de manhã. Protetor solar. Use protetor solar. Se eu pudesse dar uma dica, seria use protetor solar. Mas, falando sério agora, eu acho que na minha história, eu não teria feito nada diferente. Porque eu acho que eu aprendi tanto com os caminhos errados que eu tomei, que eu acho que hoje, se eu tivesse que dar uma dica realmente, que eu acho que é a melhor, que vai além de coisas mais táticas, mais pragmáticas, abraça os seus fracassos, mas aprenda rápido com eles. Não fica abraçado para sempre. Eu acho que a gente tem um costume muito grande, assim, principalmente eu, assim, eu brinco com a história, né, eu do alto dos meus 38 anos, mas é verdade, assim, quando eu entrei no mercado de trabalho, o que não faz tanto tempo assim, era um culto, assim, de que você não podia ter fracasso nenhum em momento algum, né, as pessoas que iam virar grandes CEOs são aquelas que nunca erraram. E, na verdade, você vai aprendendo que isso é uma grande mentira. Porque os grandes aprendizados que você tem na vida, na verdade, é quando dá tudo errado. E aí você para e pensa, né, não só o que você aprendeu, mas você cria uma maturidade também. O que faz a gente crescer é a resiliência. O que faz a gente conseguir assumir outras posições, ter desenvolvimento na nossa carreira, ou abrir o nosso negócio, ou ter sucesso nas nossas relações pessoais, é a resiliência. E a resiliência a gente só adquire se ferrando mesmo na vida, né? E eu acho que a gente abraça pouco, assim, né? A gente aceita pouco, a gente é pouco vulnerável ainda, a gente aceita pouco esses momentos. Então, eu acho que o meu conselho seria, cara, abraça seus fracassos, mas fique muito pouco tempo abraçado com eles. Aprende rápido o que foi, faz esse exercício, aprende e olha pra frente carregando a bagagem do que você ganhou. E seja tomador de risco, né? Exatamente. Também porque quando você fala isso, me vem muito isso em mente, que cara, tem que tomar risco. Tem. Não adianta, se você imaginar que tem o padrãozinho, você seguir naquele padrãozinho, você não vai errar, não vai acontecer nenhum percalço ali, vai dar tudo certo, é mentira. É mentira. Alex, assim, eu não me arrependo de nada, sabe? Eu já fiz tantas coisas que não deram certo, mas quando eu fiz, eram as coisas que eu realmente achei que eu tinha que fazer naquele momento, sabe? Elas eram muito genuínas, porque eu tomei o risco, porque era o que eu queria fazer, né? Teve esse período que eu contei, assim, tá todo mundo ouvindo, nossa, que legal, ela tentou ser atriz, 1 ano. Ninguém sabe as dívidas que eu fiz, as contas que eu fiquei pagando depois, toda a complexidade que teve né? Foi um período que foi um período que realmente, assim, foi o período financeiro mais complicado que eu tive na minha vida. E não teria feito nada diferente, porque o que eu aprendi com essa experiência, nossa, vai valer para sempre. Mas também não fique insistindo no que você sabe que não vai dar certo a vida toda, sabe? Aprende e segue em frente. Resumindo, se hoje eu sou rica, é porque teve um ano que eu quis fazer... um dia eu fui pobre. Mas eu acho que também tem um ponto de, algumas vezes na vida, você vai se submeter a passar por algumas situações que não era o que você gostaria, Sim, mas com certeza. vai te possibilitar chegar no caminho ali, talvez um pouco mais rápido, não sabemos, né? Isso tudo depende do universo, mas eu acho que também você tem que estar aberto a, às vezes, assumir alguns riscos para que você chegue lá, sabe? Ganhe mais casca, mais experiência, enfim, não precisa ter pressa. Eu acho que é isso. Teve uma experiência que eu tive quando eu fui entregador. E aí eu entregava numa pizzaria, e essa pizzaria ela pagava a diária, era uma diária super baixa. E pagava a entrega, né? Você recebia a diária e pagava a entrega. E aí você ganhava uma pizza, que era a janta, eles davam uma pizza. E eu guardava a pizza para levar para casa para poder comer, porque como o dinheiro era muito escasso, eu falava, cara, legal, vou levar um agrado e vou levar essa pizza para casa. Era o meu ideal? Não, não era.
Cara, mas é o que eu tinha que fazer naquele momento para, por exemplo, hoje eu olho e falo, cara, que baita experiência. Isso me traz um formato, uma experiência de poder falar com uma maior proximidade, por exemplo, com o entregador. Eu entender a dor desse cara ali de verdade, porque de alguma forma eu passei pela dor dele também. Então, essas más experiências que a gente tem, que não são tão más assim quando a gente enxerga no outro momento, a gente cria uma casca, né, uma armadura ali para enfrentar muitas outras coisas. E você, Osmar, o que você fala, cara? Cara, o que eu falaria pro Osmar de 10 anos atrás? O que eu compartilharia aqui, Alex, seriam os maiores 2 parágrafos de sabedoria que eu ouvi, não há 10 anos atrás, mas que eu ouvi ao longo desses 10 anos e que eu adoto eles todo santo dia da minha vida. E aqui, no primeiro momento, vai parecer filosófico, mas depois eu vou deixar ele super prático. O primeiro parágrafo de sabedoria é, cara, a sua vida é composta de 3 esferas. A esfera patrimonial, e que aqui também entra um pouco de poder, etc. A esfera afetiva, então família, amigos, todos os relacionamentos que você cria ao longo da sua vida. E a esfera espiritual. Em cada fase da sua vida, a naturalidade das coisas é que você consiga priorizar 2 dessas 3 bolinhas. Então você vai fazendo um malabarismo aí ao longo da sua vida. Mas o que é importante notar? Que a parte espiritual, quando você for velho, vai ser a única que vai fazer sentido. E se você não começa a desenvolver ela desde o momento em que você é jovem, num momento final ali, em que a parte material vai ter perdido ali, porque você não vai conseguir aproveitar, você já vai estar acostumado, por mais risco que você seja, você vai estar acostumado a tomar aquele vinho super caro, então não vai te dar excitação nenhuma, você está acostumado a andar com um carro que você, o carro caro que você teve prazer de comprar e não tem mais. Do lado afetivo, cara, o que você começa a ver no fim da vida às vezes a sua esposa, o seu esposo falecendo, seus amigos falecendo, por mais que você tenha criado uma família linda, os seus filhos vão ter as próprias vidas e no final das contas vão ali almoçar com você no domingo, mas no dia ali não se tornam mais presentes. Então, no final das contas, isso é para dizer que, cara, a espiritualidade, se bem desenvolvida, vai te levar a uma vida mais saudável. E por que eu trago isso dessa forma? E aí vem o segundo parágrafo de sabedoria. Cara, ninguém fica bom em nada num curto espaço de tempo. O Neymar não é o craque que ele é porque ele jogou 2 peladas ali, alguém viu ele e colocou ele no Barcelona. Não, ele treina não sei quantas horas por dia, durante quantos anos, para ser bom pra caramba naquilo que ele faz. Você, tenho certeza que não foi do dia para a noite que você virou. Nenhum de nós aqui conseguiu o emprego que a gente tem, ou vamos conseguir aí avançar na carreira parando no tempo aqui. Então, quando você se conhece muito cedo aquilo que você quer ser, e isso no longo prazo te facilita na tomada de decisão de cada dia. Prazeres momentâneos existem a todo momento. Mas se você não sabe aonde você quer chegar, você pode escolher um prazer momentâneo que não esteja aliado àquilo que você definiu para você. Então, esses 2 parágrafos de sabedoria levam a uma palavra, autoconhecimento. Quanto mais cedo você se conhecer, mais rápido você vai atingir ali a felicidade. A felicidade é um composto dessas 3 bolinhas. Não conheço nenhum grande executivo que ganhe ali cifras de milhões no bolso que seja feliz por causa das cifras de milhões no bolso. E aí você entende também que o compromisso é com você e não com o próximo tão diretamente. Então, eu tenho um matrimônio, é um compromisso comigo, é uma decisão minha. Eu trabalhar numa empresa e me comprometer a entregar resultados e ser o melhor, a minha melhor versão enquanto eu estou lá fazendo o possível para entregar o resultado para essa empresa, é um compromisso que eu tenho que ter comigo e não apenas com essa empresa. Esse autoconhecimento é o que nos traz ter essa visão. E é muito uma visão do empreendedor, é o que você falou. Cara, quer dar um bom exemplo na sua empresa? Faça, não só ordene. Tá? Mostrar o bom exemplo é o que vai arrastar, não só palavras, né? Eu vejo muito empreendedor, mas eu estou falando para o meu colaborador, ele não faz. Cara, experimenta fazer com ele, sentar com ele, explicar por que isso é importante, que isso vai mudar totalmente o jogo. É uma visão muito mais humana.
Eu vou me incluir na pergunta, tô sendo abusado, né? Mas eu vou fazer. Você pode. Você já é de casa. E eu diria pra galera assim, cara, acredite nos seus sonhos. Por mais que esses sonhos sejam difíceis de acreditar, por mais que sua mãe aponte, seu pai, por mais que você ache que a sociedade é contra, acredite e faça o seu melhor para esse sonho acontecer, porque ele vai acontecer quando você se dedica, né? A Marina deu o exemplo, cara. Eu fiz acontecer. Enquanto eu vi que tinha sentido, eu fiz acontecer. Olha que legal. Quantas coisas a gente está fazendo acontecer no dia a dia que podem mudar a vida de outras pessoas e a gente nem percebe. Então, às vezes eu recebo uma mensagem de um seguidor, fala para mim, cara, o que você falou ali mudou minha vida, mudou... eu vou até contar uma passagem. A semana passada, eu recebi uma mensagem de um cara ali, meia idade, 40 anos. Ele falou assim, cara, não consegui emprego, eu não tenho R$1 para empreender e eu tô passando necessidade em casa, assim, não tenho... Você consegue me ajudar? Eu falei, cara, eu vou te ajudar. Vai num posto de gasolina ou procura uma pessoa que tem um regador, ele mora no Rio de Janeiro. Vai na praia, enche esse regador de água doce e passa de guarda-sol em guarda-sol oferecendo uma ducha por R$2. Eu garanto para você que no final do dia você levanta R$100. Você vai pegar esses R$100, você vai no hortifruti, pega aquelas frutas que estão mais maduras ali, que tá mais barato, porque elas estão ali bem maduras, faz o geladinho, que lá eles chamam de sacolé, você vai gastar 80 centavos, 60 centavos por sacolé, você vai vender a R$5 na praia. Ele falou assim, cara, mas eu queria uma ajuda. Eu falei, eu tô te dando. Passou uma semana, ele me ligou e falou assim, Alex, eu consegui levantar R$1.000 nessa semana. Então, eu comecei fazendo um projeto de explicar empreendedorismo para o pessoal da base. Chegou um cara que me perguntou, pedindo ajuda, e ele conseguiu mudar a realidade da família dele naquele momento, justamente pela ajuda que eu dei. Então, é muito importante quando a gente se dedica de coração, porque a gente transborda. E isso é o que mais tem sentido para mim, até nesse projeto aqui, que é o Papo de Progresso. Isso é muito necessário também, Sim. porque assim, porque algumas pessoas acho que acreditam que milagres vão surgir, que oportunidades vão cair na sua frente, você só vai precisar assinar um papel. Mas, tipo, às vezes você vai ter que se colocar em algumas situações em que você vai precisar passar por isso, de talvez vender uma bala, alguma coisa assim, mas você precisa fazer, né? Tipo, ninguém vai fazer por você. Então, é importante que você busque ajuda, tipo, esteja aberto a ouvir a sugestão e fazer acontecer, né? Cara, legal. A gente vai caminhar aqui pro final, infelizmente, porque o papo tá super bom, tá super bacana. Foi muito bom conversar com vocês. Eu acho que a gente esclareceu muitos pontos bacanas, não só para o usuário final, mas também para o usuário B2B, não só o B2C, que utiliza a solução do RAP, que é bem importante isso, a gente sempre trazer esses assuntos relevantes que eu acho que esclarece e mostra de uma forma humana como que a gente faz no dia a dia, né? Não é uma máquina, né? São pessoas entregando para pessoas em todas as direções. E eu queria que vocês deixassem um recado para o time do RAP. O que vocês falam para essas pessoas, tanto para quem está lá mais tempo, quanto para quem está começando agora? E pode começar por você, mano. Nossa, cara, acho que tantas coisas, assim... acho que coisas que eu acho que são importantes, assim, que eu falaria pro time do RAP, que eu falo para as pessoas que estão no mercado também, assim. Acho que pro time do RAP, eu sempre falo assim, cara, se você quer deixar legado, fazer acontecer, e não importa a posição que você está assumindo, mas você sabe que você vai olhar para trás, você transformou... Tipo, não só o Brasil, mas você transformou a América Latina com o que você fez. Porque quando você está no RAP, você não é só um plâncton da cadeia, que eu brincava muito isso nas multinacionais, que lá você é o plâncton da cadeia. Se você quer não ser o plâncton da cadeia e você tem a energia, a disposição de fazer o que for preciso para isso, seja montar um supermodelo ou comprar o papel higiênico, como o Osmar falou, cara, aqui é o lugar para você, assim. Você vai brilhar e tudo que você fizer vai impactar as pessoas de uma forma tão incrível que vai ser a sua satisfação sempre no final do dia. Porque não importa o que você faça, você vê o impacto ali, na hora. Você consegue ver a transformação ali, na hora. Quando a gente está nos grupos, quando a gente vai para as escutas, conversar com os entregadores, enfim, você vê o impacto ali na hora, no momento. Assim, não é uma coisa que vai para um grande projeto. Então, se você quer deixar legado e ver a coisa acontecer todos os dias...
putz, aqui é o lugar para você está no lugar certo. Muito provavelmente daqui 6 meses você não vai estar fazendo a mesma coisa. No Rappi a gente sempre fala isso, às vezes mudam algumas coisas, tal, a gente conversa, putz, mas eu não gostei tanto, acho que essa mudança não foi tão boa, tal. Daqui 6 meses não vai ser igual, então pode ficar tranquilo. Então acho que essa é o que eu falo assim com mais frequência, assim, você quer deixar legado, você quer fazer acontecer, venha, sabe? E para isso tudo acontecer, você precisa deixar o ego de lado. O ego vai ser seu grande inimigo nessa jornada. Tem um amigo meu, João Kepler, ele fala muito pra mim assim, né? A gente sempre fala, né? O ego é inimigo do bolso. Com certeza. É inimigo do bolso. E você, Fê, o que você fala lá pra galera, pro jovem que tá lá dentro? Olha, acho que várias coisas. Eu vou tentar resumir aqui, tentar ser um pouco mais objetiva, mas acho que há um momento de muito aprendizado, tipo, principalmente para quem está entrando, seja sendo sua primeira experiência, sendo você vindo de um outro lugar e você tendo que se adaptar. É algo muito diferente de tudo que eu posso imaginar e muitas pessoas já me relataram isso, então posso dizer aí, não com uma certa propriedade, mas por ter ouvido muito de outras pessoas. Você tem que saber aproveitar tudo que o Rappi pode te oferecer, sabe? Você vai ter muita oportunidade de criar muitas coisas, de desenvolver muitas coisas, conhecer muitas pessoas, de se conectar. E você precisa fazer por merecer, assim. Você precisa ter o seu brilho no olho, você precisa ter sangue ali para fazer tudo o que você precisar, se dedicar muito bem. E acho que é isso, assim, de uma maneira geral. É uma super oportunidade, assim. É um lugar que recomendaria muito todos passarem, porque, claro, se você tiver todas essas competências, assim, essas características que eles citaram, porque é um lugar que você aprende muito rápido, o que você talvez aprenderia em 5 anos, aprende em 1, e você está constantemente sendo resiliente, constantemente aprendendo, desaprendendo e aprendendo de novo, sabe? Principalmente por conta dessas questões de a cada 6 meses. Imagina eu que estou há 4 anos, o que eu já não passei lá. Eu já vi muitos times, já vi muitas pessoas, já vi muitas estruturas, muitas estratégias. E você precisa estar andando no mesmo sentido, assim. Se for para a esquerda, vai para a esquerda. Se for para a direita, vai para a direita. E faça o seu melhor sempre, assim. Se dedique, porque o reconhecimento, ele vem. E até no fato de uma competição ali, né? Que uma competição que eu falo saudável, né? De crescimento que você tem consigo mesmo e com as pessoas que estão do lado. A régua sempre é alta, né? Então, na hora que você olha, você fala assim, cara, eu não posso ser mediano. Eu tenho que estar sempre um passo à frente para mim continuar evoluindo, né? Tem aquela história que um amigo meu fala, eu achei super engraçado o dia que ele falou, eu acho que cabe, que é que tinha 2 caras numa floresta e aí eles estavam lá e de repente eles viram um urso. E o urso muito perto, o urso ia atacar eles. E um foi amarrar o tênis. E aí o amigo do lado falou assim, pra que você tá amarrando o tênis? A gente não vai conseguir correr mais que o urso. Ele falou, não, só preciso correr mais que você. O que isso quer dizer? Quem não se prepara, automaticamente fica para trás, cara. E a gente não tem essa perca de tempo, de vida. Claro, eu tenho uma medida de tempo hoje, sendo pai, estando com 34 anos, diferente de quando eu tinha 20. Achava que o tempo não passava. Hoje eu olho e falo assim, cara, eu tenho que aproveitar cada minuto da melhor forma possível por estar com a minha filha, me dedicar, ser um pai melhor, ser um marido melhor, ser um empreendedor melhor, porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente, né? E é o exemplo que eu estou deixando, não só para minha família, mas para a sociedade em si. E você, né? Cara, eu seria bem sucinto, assim, eu falaria aproveite a jornada, os resultados vão vir. E tem uma frase que eu até peguei ela aqui, que eu recorrentemente também releio, que é uma frase do Bernardinho, que ele fala o seguinte, treine as pessoas e elas aprenderão, desafie-as e elas crescerão, acredite nelas e elas vencerão. E eu vejo todo santo dia isso sendo aplicado no Rappi. Cara, parabéns. Galera, obrigado, fizeram o meu dia muito mais feliz. Um forte abraço a todos que estão lá em casa nos acompanhando. Não deixe de se cadastrar no nosso QR Code, é muito importante. Você que quer começar uma jornada empreendedora, tá ali querendo descobrir, querendo monetizar uma renda extra, uma renda principal, se cadastra nesse QR Code, que você tem benefícios exclusivos aqui pelo Papo de Progresso. Aquele forte abraço e até a próxima. Tamo junto.